Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do texto de Alex Kanellitsky, intitulado Capitalismo e Racismo. Fundamentalmente, o autor está procurando demonstrar que o racismo não tem, essencialmente, a dimensão da cor, mas sim que precisa ser compreendido à luz da estrutura de classes, ainda que a cor possa ser um elemento ideologicamente operacionalizado para se tentar legitimar as desigualdades sociais. Kallinikos discutirá, no capítulo 5 de seu estudo, a questão do racismo no capitalismo contemporâneo. Vejamos, pois, como ele vai construir, neste capítulo, o seu raciocínio. Observa ele. O racismo é uma criatura da escravidão e do império. Ele desenvolveu-se para justificar a negação aos oprimidos das colônias os direitos iguais que o capitalismo prometia a toda a humanidade. A discussão até aqui estabelece, portanto, um vínculo histórico entre racismo e capitalismo. No entanto, pergunta Kanellitsky, e o racismo contemporâneo? Responde ele, interromper simplesmente a análise nesse ponto deixaria o racismo contemporâneo como algum tipo de resquício do passado, que de alguma forma teria conseguido sobreviver à abolição da escravidão e o colapso dos impérios coloniais. Esta, diz Kallinikos, parece ser a leitura de Peter Fryer. Dirá este autor, muito depois das condições materiais que deram origem à ideologia racista terem deixado de existir, essas ideias mortas seguiram influenciando a mente dos vivos. Elas levaram a vários tipos de comportamento racistas por parte de muitas pessoas brancas na Grã-Bretanha, incluindo pessoas brancas das autoridades. Face a esse tipo de argumentação, Kallinikos observará que essa análise, ao afirmar que o racismo já não possui bases materiais, ela implica que a principal tarefa dos antirracistas, portanto, é mudar as atitudes, presumivelmente, através de algum processo de educação. No entanto, este tipo de análise, observa Kallinikos, é totalmente equivocada. E por que ela é equivocada? Ela é equivocada, em primeiro lugar, porque pressupõe uma mudança na ideologia racista. O novo racismo destaca não a superioridade de algumas raças sobre outras, mas as diferenças culturais entre grupos étnicos. Ideólogos da direita conservadora na Grã-Bretanha, por exemplo, observa Kallinikos, usaram a ideia de que as diferenças culturais entre povos europeus e não europeus impossibilitam a sua convivência em uma mesma sociedade. E fizeram isto para justificarem os controles de imigração mais rígidos e até mesmo a repatriação de pessoas negras. Porém, prossegue ele, o exemplo mais notório dessa variante de racismo foi uma declaração de Margaret Thatcher em 1978, na qual ela afirma que as pessoas estão realmente com medo de que esse país possa ser inundado por pessoas de uma cultura diferente. Kallinikos observa ainda que a ideia de que a humanidade está dividida em raças com constituições biológicas diferentes já não possui a respeitabilidade científica que buscou ter
há décadas atrás, ou mesmo em séculos atrás. Isto obrigou a uma mudança no discurso sobre o racismo, uma transição do terreno da biologia para o terreno da cultura e da raça para o terreno da etnia. Portanto, se o discurso ele não vai no sentido de falar da inferioridade de determinados povos por serem negros, por exemplo, ele vai trabalhar com a ideia de que são culturas diferentes e que, portanto, a integração daquele estrangeiro na cultura para onde ele foi só pode ser possível se ele abandonar sua própria cultura e se tornar, no caso específico aqui, um europeu ou então alguém que incorpora toda a cultura da própria Inglaterra. É lógico que esta discussão sobre a cor não desapareceu, observa Callinicos. O racismo biológico ele permanece ainda presente nos tempos contemporâneos e nas tentativas, por exemplo, da sociobiologia em explicar as desigualdades sociais em termos biológicos através dos testes de QI. Permanece também a ideia bastante difundida de que os negros são naturalmente inferiores aos brancos e é ainda muito presente esta ideia no racismo popular, embora ela tenda a usar as diferenças culturais como um manto respeitável. Callinicos observa também que frequentemente certas palavras aparentemente inocentes usadas em pronunciamentos públicos representam um apelo codificado, tácito, para atitudes racistas mais diretas. Um terceiro elemento que o autor coloca é o de que as identidades étnicas ou culturais que tomaram lugar da raça nas discussões polidas tendem a envolver o mesmo tipo de estereótipo grosseiro característico do racismo à moda antiga. Etnia ou cultura, por exemplo, são concebidas como um destino do qual não se pode escapar. Embora reconhecida como um produto da história, este produto da história é geralmente caricaturizado, ou seja, tomado como uma caricatura, e a etnia não é concebida como algo que possa ser transformado pela ação humana. No máximo, aqueles que fazem parte de uma dessas, abre aspas, prisões étnicas, podem tentar entender as, abre aspas, prisões das outras pessoas. Daí a ideia do multiculturalismo. Ou então podem tentar trocar as, abre aspas, prisões nas quais se encontram. Ou seja, seria necessário aquele que pertence a uma outra cultura abandonar totalmente as suas origens para se tornarem verdadeiramente incorporados à sociedade de destino. Por outras palavras, deveriam romper efetivamente todas as ligações com os países de onde eles ou seus ancestrais emigraram e estar assimilados à cultura dominante. É o que acontece, por exemplo, quando pensamos aquelas nações que foram compostas por imigrantes, mas que progressivamente foram abandonando as suas origens para se identificarem como naturais daquele lugar, como se eles não tivessem vindo de fora, os seus ancestrais vindos de fora. Observemos, por exemplo, que os Estados Unidos não foram compostos na sua origem por americanos da terra, mas, pelo contrário, por uma gama de individualidades vindas de outros países. No entanto, hoje, aqueles que, entre aspas, fizeram a América, para utilizar um jargão bastante popular, se manifestam totalmente contrários aos latino-americanos, tratando-os como
invasores daquela nação, uma vez que aqueles invasores não seriam, por exemplo, norte-americanos. É essa discussão que Callinicos está procurando colocar aqui para mostrar como que o racismo ele foi assumindo uma nova configuração. Deixou de estar limitado à questão da cor para abranger-se ou estender-se à dimensão da cultura. Callinicos observa que o racismo moderno, com a sua retórica de diferença cultural e apelo a noções mais antigas de inferioridade natural, surge das condições do capitalismo industrial. Para sedimentar esta questão, ele vai fazer uma breve exposição do que é a força de trabalho dentro do capitalismo. Dirá ele de maneira bastante sintética: na exploração do trabalho assalariado livre, a classe trabalhadora, que vem de sua força de trabalho, é composta internamente de dois modos: uma força de trabalho com tipos de qualificação diferenciados, com variações nos níveis salariais, servindo como um meio para alocar diferentes tipos de força de trabalho. Em segundo lugar, trabalhadores de diferentes origens nacionais. A dependência no trabalho imigrante, prossegue ele, provou ser uma característica estrutural do capitalismo avançado na segunda metade do século XX. Por causa dos benefícios econômicos que trazem a flexibilização da oferta de trabalho, são frequentemente incapazes de recusar empregos de baixo salário ou trabalhos sujos envolvendo turnos e, uma vez que os custos de sua formação foram pagos em outros países de origem, trazem uma contribuição líquida para a reprodução da força de trabalho no país hóspede. Mas, mais do que isso, prossegue Callinicos, a existência de uma classe trabalhadora composta por nativos e imigrantes torna possível a divisão da classe sobre bases raciais, particularmente se as diferenças de origem nacional correspondem, pelo menos parcialmente, às diferentes posições na divisão técnica do trabalho. Por exemplo, entre trabalhadores qualificados e não qualificados. Esta questão, no entanto, ela não é recente no interior do capitalismo. Marx já havia observado como que é possível ao capital contrapor a classe trabalhadora a partir do critério da origem territorial ou da nacionalidade. Para isto, Callinicos resgata uma carta de Marx escrita em 9 de abril de 1870 e endereçada a Meyer e Vogt. Nesta carta, Marx delineia uma explicação materialista do racismo no capitalismo moderno. Nesta carta, observa Callinicos, podemos distinguir 3 condições principais da existência do racismo. Primeira condição, ou primeiro elemento, a competição econômica entre trabalhadores. Diz Marx, o trabalhador inglês comum odeia o trabalhador irlandês como um competidor que rebaixa o seu padrão de vida. Em períodos de reestruturação do capital, como estes que percorrem a globalização das economias ou a mundialização do capital, em períodos de reestruturação de capital, quando o trabalho sofre uma desqualificação, os capitalistas, sendo o que eles são tentados a substituir trabalhadores qualificados por trabalhadores menos qualificados e mais baratos. Se os 2 grupos de trabalhadores têm origens nacionais diferentes, e nesse caso, provavelmente,
terão idiomas e tradições diferentes, existe o potencial para o desenvolvimento de antagonismos raciais entre os dois grupos, a exemplo daquele que Marx apontava no século XIX. O segundo elemento que Callinicos entende que é possível extrair da carta de Marx é de que o atrativo da ideologia racista entre trabalhadores brancos é construído. Dirá Marx, o trabalhador inglês comum sente-se um membro da nação dominante. E fecha aspas. Para Callinicos, para Callinicos, Marx proporciona os meios para compreender como funciona este processo de compensação. E isto também em uma passagem bastante famosa na sua introdução de 1843, à contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. Neste texto, dirá Marx, resgatado aqui por Callinicos, a miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. Feita esta abordagem do texto de Marx, considerará Callinicos. As convicções religiosas não são, portanto, uma invenção impingida às massas por uma conspiração clerical, mas aceitas porque oferecem uma solução imaginária para as contradições reais, do mesmo jeito que a contraposição dos trabalhadores naturais de um país em relação àqueles que são de fora também pertencem a esta forma de construção imaginária que vai fortalecer a ideia do racismo. Prossegue Callinicos. A religião oferece consolo aos males deste mundo em um mundo divino, situado para além do sepulcro. Seu poder está no reconhecimento da existência do sofrimento e da opressão, embora sua solução seja falsa. Marx aqui descobre um dos mecanismos das ideologias em geral, inclusive da ideologia racista. O racismo oferece aos trabalhadores brancos o conforto de acreditarem que são parte do grupo dominante e também provê, em tempos de crise, um bode expiatório pronto na forma do grupo oprimido. O racismo, assim, dá aos trabalhadores brancos uma identidade particular e, além disso, uma questão que os une aos capitalistas brancos, um tipo de comunidade imaginada, do mesmo jeito que existe uma comunidade imaginada na religião. No final do século XIX, prossegue Callinicos, as classes dominantes europeias buscaram incorporar os trabalhadores que haviam conquistado o direito de voto, estavam cada vez mais organizados a uma mesma comunidade. Em um quadro de competição crescente entre as potências imperialistas, os trabalhadores foram encorajados a identificarem os seus interesses com os das suas classes dominantes. Foi neste mesmo período que a biologia pseudocientífica de raça recebeu a sua formulação mais desenvolvida, e de tal modo que serviu não só para justificar a dominação imperialista ocidental do mundo, mas também para santificar os conflitos entre as grandes potências como um aspecto da luta pela sobrevivência entre as raças. Portanto, aqui Callinicos está mostrando como que por debaixo do racismo existe toda uma construção ideológica
que legitima supostas diferenças para garantir a dominação daqueles que detêm o capital. O racismo, prossegue ele, sustentou o nacionalismo, levando os trabalhadores a se verem como membros, junto com os seus exploradores, das raças mais elevadas em luta pela supremacia do mundo. É importante observar como que este nacionalismo ele é operacionalizado hoje para impedir a entrada dos imigrantes em um determinado país, como é o caso que frequentemente temos visto em relação à Itália e aqueles que procuram atravessar em balsas precárias o mar para chegar a território italiano. Há uma resistência a estes trabalhadores vindos de fora por parte dos próprios trabalhadores locais, que não querem os estrangeiros. E isso em razão de que não se veem enquanto identidade com o conjunto da classe trabalhadora no plano internacional, mas se veem apenas enquanto trabalhadores no plano nacional. O racismo sustentou o nacionalismo, levando os trabalhadores a se verem como membros, junto com os seus exploradores, das raças mais elevadas em luta pela supremacia do mundo. É claro que o nacionalismo, em geral, não é o mesmo que racismo. Muitos nacionalistas, particularmente os que se envolveram em lutas pela libertação colonial, combinaram uma identificação com as suas próprias nações com uma convicção sincera na igualdade dos povos. Mas o nacionalismo, na sua feição imperialista, proporciona um terreno fértil no qual, em certas condições, o racismo pode florescer, que é a situação que muito se tem visto contemporaneamente em relação aos imigrantes no continente europeu. Um terceiro ponto da Carta de Marx, que Callinicos entende que continua sendo extremamente atual para se pensar a questão do racismo, refere-se aqui aos esforços da classe capitalista para estabelecer e manter divisões raciais entre trabalhadores, se faz ainda presente. E aqui ele pega mais uma vez passagem de Marx. É intensificado pela imprensa, o púlpito, os jornais cômicos, em resumo, por todos os meios à disposição das classes dominantes. Fecha aspas. Feitas estas considerações, Callinicos conclui com a seguinte passagem. Há um contexto econômico objetivo das divisões raciais, a saber, as demandas constantemente variáveis do capital por tipos diferentes de trabalho, as quais, frequentemente, só podem ser realizadas através da imigração. O racismo oferece aos trabalhadores da raça opressora a compensação imaginária pela exploração que eles sofrem de pertencerem à nação dominante. Além disso, em relação ao sistema capitalista, é um fato objetivo que o racismo ajuda a manter o capitalismo ao dividir e debilitar a classe trabalhadora. É claro que a dominação capitalista não acontece automaticamente. Ela precisa ser organizada ativamente. E uma das maneiras que o capital utiliza para manter sob controle a sua própria classe trabalhadora é promovendo o racismo. Com estes elementos, Callinicos encerra este capítulo 5 do seu estudo Capitalismo e Racismo. Capítulo este que tem por título geral o racismo no capitalismo contemporâneo. Espero que tenham gostado da discussão. Resgatamos aqui alguns pontos principais da argumentação que Callinicos coloca neste capítulo 5 de seu estudo, a fim de facilitar a compreensão do próprio texto, como temos feito em outros vídeos que já colocamos para à disposição daqueles que têm interesse por estas questões. Nos encontramos em uma próxima oportunidade.
sempre dentro deste espírito de resgatar textos que possam estimular a reflexão e aprofundar cada vez mais o pensamento racional nas individualidades que buscam compreender o mundo contemporâneo e as suas mazelas. Até uma próxima.